Você já ouviu falar em necrofagia? É uma pessoa que gosta de tocar, brincar ou até estuprar cadáveres e depois desmembrar os cadáveres para fazer comida e engoli-las de um só gole. Em 2011, uma menina de 25 anos entrou. O Paquistão morreu de doença e a sua família enterrou o seu corpo numa cova. Mas quando fui prestar as minhas homenagens no primeiro dia da semana, descobri que havia vestígios de escavações no túmulo. Eles rapidamente desenterraram o caixão e, com certeza, o corpo da menina estava desaparecido. A polícia chegou e imediatamente iniciou uma investigação. Eles descobriram que um fedor podre saía frequentemente de uma casa não muito longe. Panela grande. O cure aparece e está cheio de vários tecidos humanos. O namorado da garota que teve 2 pernas longas roubadas descobriu de relance que a tatuagem na parte interna da coxa pertencia à namorada. Também havia machados, facas de cozinha e outras ferramentas no chão, cobertas de gordura granulada. Neste momento, a polícia encontrou outra coisa no chão. Um grupo de formigas rastejava em uma longa fila e finalmente desapareceu debaixo da cama. Como esperado, o corpo da menina foi encontrado quando ela o abriu. Ela foi embrulhada às pressas em um saco plástico e exalava um cheiro pútrido. Além disso, havia um aroma rico e incrível de urze em seu interior. Entendeu o que havia acontecido. O dono da casa foi capturado e levado de volta à delegacia. Diante de evidências irrefutáveis, os 2 irmãos não tiveram escolha a não ser confessar. A verdade é que há poucos dias Nakoli viu a menina recém-enterrada Shuya. Ela era muito bonita e sua pele clara parecia deliciosa. Nakoli pensou que em vez de deixá-la apodrecer no solo, seria melhor deixá-la apodrecer na dele próprio corpo. Então ela esperou até a noite ficar escura e ventosa e chamou seus irmãos para trabalharem juntos para desenterrá-la. Depois de levá-la para casa, eles mantiveram Kyu e Avin por 3 minutos, depois cortaram suas pernas e as jogaram em uma panela de ferro. Por fim, adicionaram cura em pó, que costuma fazer a carne humana saber que não há necessidade de adicionar sal extra, fazendo cure humano porque o corpo humano tem mais sal do que as pessoas comuns. A carne era muito mais alta e os cadáveres restantes estavam escondidos e empilhados debaixo da cama, esperando. Aproveite lentamente no futuro. Durante o interrogatório subsequente, os irmãos fizeram revelações chocantes. Este não foi o primeiro cadáver que eles comeram. Eles cavaram sepulturas e roubaram cadáveres por muitos anos. Os 2 irmãos sofrem de alguma doença grave depois de ganharem uma enorme fortuna. Por que eles desperdiçaram apenas um bocado? Segundo um vizinho, os 2 irmãos? Na verdade, minha família era muito rica quando eu era criança e fui o primeiro na aldeia a comprar um aparelho de TV. No entanto, a irmã dele sofria de doença mental e a família gastou todas as suas economias tentando tratá-la. No final, não conseguiram curar a doença. A família, que entrou em declínio, optou por viver em reclusão. Há alguns anos, os 2 irmãos casaram-se e tiveram filhos. Junto, a mulher e os filhos fugiram porque descobriram que os irmãos não só não trabalhavam para ganhar dinheiro, como também cometiam violência doméstica e muitas vezes trancavam-nos em casa. Mais tarde, depois da morte dos pais, não tinham qualquer fonte de rendimento e isso era impossível trabalhar, então eles escolheram a maneira mais fácil é ir ao cemitério e roubar de volta o corpo recém-enterrado. O ouro e a prata dos cadáveres foram trocados por dinheiro e a carne foi picada e transformada em cure e comida repetidamente. Isso dificultou a sobrevivência deles. Dessa forma, eles comeram mais de 90 cadáveres em apenas 5 anos depois que o caso foi revelado. Todos os paquistaneses e até mesmo muitos residentes não ousaram enterrar seus parentes recentemente falecidos, disse o tribunal. Também foi difícil julgá-los porque não existe canibalismo nas leis locais. Se fossem acusados de profanar sepulturas, só poderiam ser condenados a 6 meses, no máximo. Só poderia acusá-los de profanar cadáveres em sepulturas, o que afetaria gravemente o público. Os 2 irmãos foram condenados a 2 anos e meio de prisão por conduta desordeira e danos à propriedade de outras pessoas. Um grande número de pessoas ficou insatisfeito e alguns até pediram ao governo que alterasse a lei para aumentar a punição. O impeachment pode ser feito facilmente alterando a lei. 2 anos e meio se passaram rapidamente. Deixaram a cidade onde viviam originalmente e viviam em reclusão. Porém, só isso passou, os 2 irmãos foram presos novamente pelas mesmas acusações. Um fogão foi encontrado em sua casa e ao lado dele foi colocada uma cabeça de bebê. O resto da cabeça havia sido assado e comido pelos 2 irmãos. Segundo a confissão dos 2 irmãos, eles haviam comido dezenas de cadáveres nos últimos tempos.
anos, além de terem comido um total de 150 cadáveres antes. O policial ao lado ficou tão chocado que nem conseguia falar. Chame a polícia, mas o problema mais crítico ainda existe. O Paquistão ainda não tem leis correspondentes, então desta vez os irmãos foram condenados apenas a 12 anos de prisão. Então a questão é, por que eles estão tão interessados em roubar cadáveres e comer carne humana? Na Coreia uma vez o feiticeiro chegou muito perto e pediu ao feiticeiro para infligir dor ao seu vizinho chato. O bruxo amaldiçoado que deu à luz um filho sem idiota disse-lhe que se ele quisesse manter o efeito da maldição, ele deveria comer carne humana regularmente. A polícia procurou por muito tempo, mas não conseguiu encontrar o bruxo malvado. Foi apenas uma história inventada pelos irmãos que queriam escapar do castigo. A vida já é muito difícil, então por que as pessoas vivas deveriam morrer de uma forma tão difícil? E quanto aos humanos? Tenho um amigo que me disse que a carne humana na verdade não é deliciosa, então nem todos deveriam imitá-la e experimentá-la facilmente.